Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje vocês irão ver um AU do conto infantil A Chapeuzinho Vermelho. Este vídeo é a parte 2 do vídeo passado. Para quem não viu, eu darei um breve resumo sobre a história. A história se inicia assim como o conto infantil. A Chapeuzinho acaba recebendo o pedido da sua mãe de levar doces para sua vovozinha que aparentemente está doente. E ela é avisada de não falar com estranhos. A Chapeuzinho acaba seguindo o caminho e acaba se encontrando com o que seria animais mortos, que tentam avisar ela para que ela tenha cuidado. Logo após isso, ela encontra o que seria o lobo mau. Ele acaba fazendo várias perguntas para ela, inclusive sobre aonde ela estava indo. Ela acaba dizendo que era para a casa da sua vovozinha. De alguma forma, o lobo mau consegue chegar primeiro que ela e acaba assassinando a sua avó. Em um certo momento, a Chapeuzinho Vermelho consegue chegar na casa da sua vovó e acaba vendo toda a situação que ocorreu e logo se torna outra vítima nas mãos do lobo mau. E o episódio termina com o lobo mau apenas indo atrás de outra vítima, sendo ela a mãe da Chapeuzinho Vermelho. E com esse breve resumo, agora vocês podem ver a continuação. O episódio se inicia e nós vemos todas as vítimas do lobo mau. Primeiro, a mãe da Chapeuzinho Vermelho, assim apenas confirmando que realmente ela foi a próxima vítima. Logo depois, a própria Chapeuzinho Vermelho e a sua vovó. Após essa cena, a tela pisca e nós vemos um homem. Embaixo está escrito: "Aonde você esteve? Quando tudo aconteceu? Quando todos nós morremos? João, mate o lobo." Então, após isso, nós vemos o que seria esse João andando na floresta. É bem provável que esse tal João seja, na verdade, o caçador da história original. E por isso que no início é perguntado aonde ele estava. O João, enquanto está andando, começa a falar algumas coisas. Ele diz que recebeu a informação que 3 pessoas foram mortas por um lobo e também até mesmo alguns animais. E é por isso que ele está ali. Ele irá caçar esse lobo. Enquanto ele está andando pela floresta, ele acaba encontrando com o que seria aqueles animais mortos. Só que então, algo inesperado para ele acontece. He's not just a wolf. You need to kill him. He has our souls. Save me, please. Behind you. O animal que deveria estar morto começa a falar com o caçador, onde basicamente ele diz que o lobo mau não é o que ele pensa. Ele tem que matá-lo a todo custo, e que é culpa do lobo mau que as almas deles estão presas. E logo após isso, ele avisa o caçador que tem algo atrás dele. Então nós vemos que seria o próprio lobo mau. Após isso, a tela pisca e o caçador argumenta dizendo que provavelmente ele teve uma alucinação, já que não era possível animais falarem, e muito menos animais mortos. Enquanto isso, finalmente ele chega no local desejado. Ele chegou na casa da Chapeuzinho Vermelho. Entrando na casa, ele percebe que tem um cheiro muito ruim e acaba reclamando sobre isso. Andando um pouco pela casa, ele entendeu de onde veio esse cheiro. Vinha da mãe da Chapeuzinho Vermelho, que já estava morta. E juntamente com o corpo, o caçador acaba encontrando um tipo de carta que foi escrita pela mãe da Chapeuzinho Vermelho, onde basicamente ela diz: "Não sei por quanto tempo eu vou me esconder, sinto-se aproximando. Você será o próximo." E assim que ele termina de ler essa carta, ele sente que alguém está o observando. Olhando para o lado, ele encontra a janela quebrada, provavelmente aonde o lobo mau entrou para matar a mãe da Chapeuzinho Vermelho, e ele percebe que quem está observando é o lobo mau. Mas rapidamente o lobo some, e o caçador se pergunta aonde ele foi. Bullets don't work yourself. It's too late to save them.
O que ocorre é que, na verdade, o lobo mau já estava dentro da casa e acaba machucando o caçador. Com isso, ele tenta se defender, atirando várias vezes contra o lobo mau. Só que depois nós vemos que o lobo mau apenas fala que balas não funcionam contra ele. E de alguma forma o caçador consegue fugir, correndo pela floresta. E enquanto o caçador ainda foge do lobo mau, ele acaba deduzindo que para conseguir sobreviver, ele tem que se esconder. E dessa forma ele acaba encontrando nada mais menos do que a casinha da vovó. E com isso podemos ver que o lobo mau está se aproximando da casinha da vovó. Ele acaba dizendo que o caçador se tornará mais outra vítima e acabará como os outros. Agora, na visão do caçador dentro da casa da vovó, ele diz que o lobo mau está batendo na porta, mas ainda bem que ele não consegue abrir. Mas o seu sentimento de alívio some rapidamente, pois ele percebe uma coisa: o lobo mau pode entrar pela janela. E logo após isso, ele acaba encontrando o corpo da Chapeuzinho Vermelho. Percebendo que ele pode ter o mesmo destino, ele decide se esconder em outro local, abrindo uma nova porta da casa. Ele acaba encontrando a vovozinha morta. You have nowhere to escape. Your fate is sealed. You will end up like them. O que nos é mostrado é que esse tempo todo o lobo mau estava naquela sala, juntamente com a vovozinha, e ele acaba dizendo para o caçador que ele também será o próximo, e que o caçador não conseguiu salvá-los, que ele era um fracassado e merecia esse destino. E após isso, ele desfigura totalmente a cara do caçador, provavelmente o matando. E sua última visão antes de morrer do caçador é um tipo de ilusão, onde basicamente ele se culpa por todas aquelas mortes por não ter chegado a tempo, aonde tanto a Chapeuzinho Vermelho como a vovozinha ficam falando para o caçador: você não nos salvou, agora estamos condenados para sempre, agora você é um de nós, João, você é meu. E nesse momento aparece o lobo mau. E esse é o fim desse conto de fadas. Bem, agora darei um breve resumo para vocês sobre o que eu entendi desde o início da história até o momento. A história obviamente é baseada na história original da Chapeuzinho Vermelho, onde a pedido da sua mãe ela acabou em entregar uma cesta de doces para sua vovozinha que estava doente. Chegando no caminho ela acaba encontrando a sua vovozinha morta. E então a Chapeuzinho Vermelho também se torna uma vítima do lobo mau, o
que a gente sabe que não acontece na história original, já que na história original o caçador acaba salvando a vida do Chapeuzinho Vermelho. O que aconteceu aqui foi totalmente diferente, já que o caçador acabou chegando tarde. O caçador só começou a ir atrás do lobo mau após as vítimas terem morrido. E com isso, assim como a Chapeuzinho Vermelho, no meio do caminho ele acabou encontrando vários animais que estavam mortos. Com toda certeza foram mortos pela criatura, que até tentaram avisar ele que aquilo era perigoso, que a única forma dele acabar com tudo isso era matando o lobo mau de uma vez por todas. Mas nós sabemos que não foi o que aconteceu, já que sabemos que no final o caçador acabou sendo morto, assim como os outros, na mão do lobo mau. Mas agora uma boa questão para ter é o que seria realmente o lobo mau. Por que ele é tão forte? Ele simplesmente levou vários tiros e não morreu. Isso deveria ser uma coisa impossível. E aí entra um pouco da minha teoria deste momento, onde eu acredito que o lobo mau é algum tipo de ser a mais. Ele não é realmente um animal normal. Isso já é um pouco óbvio. Talvez pelo fato de que ele consegue falar. Mas aí você pode dizer, ah, Beck, mas aqueles animais de antes que estavam mortos também falavam. Eu acredito mais que eles falavam porque eram as almas dos animais tentando conversar e avisar outras vítimas. E não realmente porque eles eram animais falantes. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Talvez eu esteja bastante errada, mas foi o que eu consegui entender dessa história. Eu gosto dessa ideia de pensar que o lobo mau ele é um tipo de ser sobrenatural, algo não humano, totalmente diferente de tudo. E bem, como vocês sabem, o lobo mau não morreu, e sim um caçador. Então é bem provável que ele irá continuar com todo o seu terror. Talvez, quem sabe, acabando com a vida de todos que moram perto. Mas bem, se você gostou desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscreva no canal, ative a notificação para receber mais vídeos como esse. E também, se puderem, vão no meu Instagram chamado Kizona. Lá eu posto sempre avisando quando vai ter e quando não vai ter vídeo. Muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima.